Olá amigos, olá amigas, bom dia. Fazendo um videozinho aqui rápido aqui pro canal. Mais uma vez eu peço perdão aí se algum barulho vazar. Tudo muito simples, feito aqui no local de trabalho. Eu vou dar minha opinião e me posicionar sobre a situação do STF através do Dias Toffoli ter novamente liberado aí a minissérie aonde a equipe de humoristas da Porta dos Fundos, né, que pela porta da frente eles nunca vão conseguir entrar mesmo, faz jus o nome Porta dos Fundos para eles, ter novamente esse ministro, né, do Supremo ter liberado a minissérie. E trata-se como direito de expressão, liberdade, aquela série de coisas que estão acostumados a falar. Claro que não. O artigo 208 do Código Penal, ele prevê 1 ano, 1 mês ou, no mínimo, multa para alguém que escarnecer publicamente pela prática de fé ou crença de uma pessoa ou de um determinado grupo religioso, ou também como impedir, né, o culto dessa pessoa, o sistema de culto dela, ir lá para atrapalhar. Então isso é nítido que esses meninos aí do Porta dos Fundos, sem noção nenhuma, eles não é questão de liberdade de expressão, eles infringiram o Código Penal brasileiro quando escarneceram da fé dos cristãos. Não é questão de buscar justiça, que nós ficamos ofendidinhos aí com isso ou com aquilo e tal, não é nada disso. Não precisava um só cristão se manifestar ao contrário. O próprio STF já tinha que ter tido essa atitude, já tinha que ter havido um processo sobre esses caras, porque eles infringiram a lei. Mas no Brasil é o seguinte, infringir a lei quando quem julga a lei também gosta de escarnecer, então, né, fica do mesmo tamanho. Não sei se o Dias Toffoli lembra, mas quando o nome dele foi citado lá na revista Cruzoé e falaram mal dele lá, e com razão, né, citaram lá uma situação, ele mandou tirar a revista de circulação, ele mandou anular toda a matéria e processou a revista. Então, Dias Toffoli hoje está, né, acima de Jesus Cristo, né, Dias Toffoli? Né, porque quando uns imbecil como esse vai lá e ofende milhares de cristãos, 90% do povo brasileiro é cristão, seja ele espírita, seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele que não frequente uma denominação, mas tem Cristo no seu coração, então esse povo tranquilo, né? Aí beleza, aí é direito de liberdade de expressão, né? A coisa que não aconteceu lá com o senhor lá daquela vez, mas tudo bem, né? 2 pesos, 2 medidas. E também aqui eu encerro deixando um recadinho aí para algumas pessoas aí, alguns hipócritas, falando aí que porque a igreja tinha que se preocupar e se ofender e estar mais preocupada, o que tinha que causar temor na igreja, constranger a igreja, era crianças passando fome. Meu irmão, a igreja já vem substituindo o Estado, há muito tempo, com recursos da própria igreja. Tirar a criança da rua, dar lar, dar abrigo, dar educação, dar comida e dar teto, não é papel da igreja, é papel do Estado. Tá? O Estado que você paga IPTU, o Estado que tudo que você compra você paga 50% de imposto, tá ok? O Estado que te rouba todo dia, o Estado que coloca para você conta de água, conta de luz, que coloca o IPVA, tá bom? Que te rouba todo dia e você fica calado. É esses recursos que tinham que ser aplicados nas crianças. Mas terceirizar para a igreja também como uma forma de ofender a igreja é fácil. Aí eu te pergunto, quantas marmitas você levou na rua? Quantos orfanatos você visitou? Né? Creio que nenhum, né? Mas o que você faz? Sabe, para estar imputando coisa que é do Estado sobre a igreja. A igreja já... Quem vai na Cracolândia? É o Estado ou é a igreja? Quem leva marmita nas madrugadas e cobertores na rua? É o Estado ou é a igreja? Dá uma pesquisada para você ver. Então, quando a gente... eu nem vou falar, irmão, dessas igrejas aí que diz que é igreja, desses líderes religiosos que roubam, porque assim, né, se tiver 10 caras fazendo o serviço certo e um fazendo errado, aí os hipócritas pegam, generaliza tudo e traz tudo como se fosse, né, uma coisa só, não é verdade?
dizendo aí que tudo não presta, que não sei o quê, e tenta sempre transferir uma responsabilidade do Estado para a igreja, né? Aí quando um pastor pega dízimos e oferta e vai lá e resolve o problema de uma família, aí os hipócritas ficam aí, ó, bombando, né, na rede. Olha o que o pastor fez com o dízimo e com a oferta da igreja, se todos os pastores fizessem isso. Então, meus irmãos, são situações esporádicas, tá bom? Aonde o pastor vai lá e não tem mais da onde tirar recurso, não tem como imputar isso sobre o povo, porque o povo de bem, tá bom? E entendido, deposita seus dízimos e a sua oferta para cuidar das coisas do templo, cuidar de aluguel, água, luz, do lugar que ele congrega, da água gelada, do banheiro limpo, tá? E da porta que vai ficar aberta. Assim como ele entrou um dia sem colaborar com nada, aqui, sabe, na igreja entra drogado, entra prostituta, entra menino de rua, são pessoas recuperadas aos seus milhares, porque alguém tem a hombridade de dizimar ou de ofertar. Então, antes de você criticar, você deveria pensar um pouco também, que amanhã um parente teu, ou até mesmo você, pode entrar por uma porta que você nunca colaborou. Por quê? Porque alguém colaborou para que ela ficasse aberta. Ok? Então, essa é uma situação. Então, quando um pastor faz isso, é porque alguém dizimou. Mas quando alguém fala de dízimo para você, você diz que é roubo. Mas quando alguém pega os dízimos e aplica em alguma coisa, você fala que tinha que ser exemplo. Como tem que ser exemplo se você critica quem dizima? Então, se todo mundo seguisse o teu pensamento, ninguém ofertasse, ninguém dizimasse, aquela família que você está aí toda hora, entendeu? Bombando aí, colocando aí que os pastores tinham que fazer isso, não teria sido assistida. Se todo mundo seguisse a tua ideologia de não dizimar e não ofertar, aquela família não estava sendo beneficiada, para você estar toda hora aí também comentando que isso sim deve ser canalizado os dízimos e oferta. Hilário, né? Quando não vem de um dizimista, né? Fazer apologia e falar alguma coisa com quem faz e se colocar como se tivesse feito é fácil. Isso para mim eu conheço de longe. De longe. Isso é hipocrisia, ok? A igreja tem feito o seu papel, a igreja tem ido atrás, a igreja tem feito os restaurantes comunitários, a igreja tem arrecadado roupa, tem mandado para o Brasil, fora do Brasil, tem cuidado de missões na África, tem feito de tudo com recursos da própria igreja, porque igreja são pessoas, não confunda templo com igreja são pessoas, e a gente tem feito tudo o que pode, alguns numa escala maior, outros numa escala menor, depende do que as pessoas têm de recurso. E o Estado tem feito o quê? Então não transfira para a igreja o que é do Estado, porque a igreja já tem substituído o Estado faz tempo. E quando você for colocar vídeo de um pastor que ajudou uma família com dízimos e oferta, eu digo para você, fica caladinho, tá bom? Não faz nada não comenta, não coloca nada, porque se você não ajuda e sempre criticou quem dá, chamando até de otário, como você pode dizer que aquela atitude é uma atitude benéfica, entendeu? Utilizando dízimos e oferta para ajudar uma família, quando você é contra dízimos e oferta. Ou seja, Mamon é o seu Deus. Pastor, quem é Mamon? Vai procurar que você sabe, tá bom? Cultura também faz parte, estudar faz bem. Grande abraço. Deus ilumine sua casa, você que tem ajudado na obra de Deus, continue, a obra de Deus não para, e a obra de Deus é peregrina, é andar fazendo discípulos e ajudando quem precisa, a verdadeira igreja de Cristo. Não vamos nem tocar no assunto dessas coisas por aí, tá bom? E você, hipócrita, compra uma marmita e vai pra rua, antes de ficar falando da igreja, tá bom?